Meus irmãos, este é um texto bem conhecido da igreja. É um texto que narra-nos a história de alguns jovens que, por vontade permissiva de Deus, Deus às vezes permite a gente enfrentar e passar por determinadas circunstâncias que às vezes foge do nosso controle, foge da nossa compreensão. A Bíblia diz no versículo de número 1 que no ano terceiro do reinado de Joaquim era o rei de Judá. A Bíblia nos diz que veio Nabucodonosor, portanto o rei da Babilônia, ele vem até Jerusalém e sitia Jerusalém. Ele cerca Jerusalém. Jerusalém está cercada. Jerusalém está agora sitiada pelo reinado de Nabucodonosor. E aí o verso de número 2, ele diz assim: o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Note que, às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida que fogem da nossa compreensão. Como assim? O Senhor entrega o seu povo na mão de um exército adversário, de um exército opositor? Sim, é isso que aconteceu aqui. O texto é bem claro, porque diz: e o Senhor entregou nas suas mãos quem? A Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, Deus com letra minúscula, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, Deus de letra minúscula. E disse o rei, então aqui as penas, que era o chefe dos eunucos, ele disse o quê? Que trouxesse alguns dos filhos de Israel. E aqui começa a acontecer algo. A gente vai ver que Nabucodonosor, ele tem um objetivo. Nabucodonosor, ele tem uma meta. Nabucodonosor, ele é firme no seu propósito. Ele está à procura de jovens nobres. Sabe, ele está à procura de jovens que carregam em si um diferencial. E quais são esses diferenciais? A Bíblia vai nos falar, primeiro, os jovens, alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. O que eles deveriam carregar? Jovens em que não houvesse defeito algum, jovens formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados. Algumas outras traduções diz que fossem instruídos no quê? Nas letras e na língua dos caldeus. Ele procura os nobres. Ele procura jovens em quem não tem defeito algum. Jovens que carregam consigo algumas coisas que os favoreciam, como diz o texto, aparência, formosura, instruídos na sabedoria, sábios em ciência. Eles deveriam preencher estes requisitos. E quando eu meditava nesse texto, o Senhor falava comigo. Eu já passei uma tarde inteira, sabe, ouvindo mensagem, ouvindo louvor, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E eu fui muito visitado pelo Senhor quando eu meditava nesse texto. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, aqui Nabucodonosor, ele representa aquele que se opõe ao exército de Israel. Ele se opõe ao rei Joaquim, portanto, rei de Judá. E aqui a gente vê bem claro que Nabucodonosor, ele quer os melhores jovens. Ele quer aqueles que são nobres, ele quer aqueles que não têm defeito algum. Ele está à procura de jovens que preencham determinados requisitos. Por quê? Porque ele tem uma finalidade, ele quer instruir eles em todas as letras e língua dos caldeus. É uma espécie de descaracterização daquilo que eles são. Para vocês estarem aqui agora, debaixo do meu reinado, diz Nabucodonosor, vocês precisam ser instruídos. 3 anos de instrução, de preparo. E eu quero falar aqui nesta noite sobre identidade cristã. É sobre isso que o Senhor encheu o meu coração para eu falar ao coração de vocês. Sobre identidade cristã, a importância de nós termos uma identidade nele. E aí o texto vai dizer algo no versículo de número 5. O rei determinou de que
a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, da comida que o rei bebia, teria que ser este o alimento deles. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. É importante dizer que são jovens aqui, irmãos. E eu acho que Deus me deu essa mensagem porque eu fiquei tão feliz em ver o trabalho realizado ontem aqui com a juventude da nossa igreja, vendo os testemunhos e as falas de cada um deles, de quanto foram impactados por aquela mensagem. O Senhor me trouxe isso aqui porque é possível a gente viver uma juventude, mas uma juventude comprometida com o Senhor e com a sua palavra. É possível você ser jovem e mesmo assim ser comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra, comprometido com o reino, comprometido com tudo aquilo que o reino propõe a nós. Isso aqui é identidade. Porque esses jovens, eles são levados de Jerusalém, são transportados e são levados até debaixo da coordenação do rei Nabucodonosor. Mas eles carregam algo consigo que é maior do que eles, que é maior do que as características que o rei procura encontrar neles, que é maior do que a nobreza, maior do que a beleza, que é maior do que a sapiência, do que é maior do que a sabedoria. Estes jovens carregam algo dentro deles. E a primeira lição que eu extraio para nós aqui nesta noite é isso: que eles podem estar fora do lugar, fora do centro da adoração que é Jerusalém. Eles podem estar no lugar onde eles não gostariam de estar em determinado momento, mas eles carregam algo com eles que está acima do que eles são. Eu vou repetir esta frase porque talvez você não entendeu. Eles carregam consigo algo que está acima do que eles são. Sabe, eles preenchem determinados requisitos, mas isto não é o que está em questão aqui. Eles têm algo maior dentro deles. Eles carregam a imagem do Deus vivo. Eles são jovens que têm uma identidade com Deus, que carregam algo com eles, que nem mesmo fora da terra natal, que nem mesmo sitiado, aprisionado, eles não têm opção. Vão viver 3 anos aprisionados. Vocês vão viver aqui comendo o manjar do rei, comida boa, vinho. Só que eles propõem o quê? Não se contaminar com o manjar do rei. Essa palavra mexeu comigo. Eles assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Sabe, a ideia aqui de Nabucodonosor é descaracterizar eles. Você vê que inicialmente eles têm o seu nome, sim ou não, igreja? Fala sim. Sim, o nome deles é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira coisa que ele quer fazer é tirar o nome deles, o nome que eles carregam, o nome que traz representação o que eles são. E é assim o inimigo das nossas vidas. Ele não quer que você seja conhecido como homem de Deus, como uma mulher de Deus, com a identidade que o Senhor deu a você. Ele luta diuturnamente para nos descaracterizar, fazer com que nós não sejamos mais semelhantes àquilo que a gente carrega. E ele carrega algo dentro de si. Eles carregam a imagem do Deus vivo. Eles carregam em si o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados, que abriu o mar, que fez água sair da rocha, que alimentou o povo durante o deserto, que cuidou daquele povo de forma extraordinária. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em que nós servimos. E por isso eu te desafio: você tem que ser o que você é, no trabalho que você estuda, na escola em que você, no trabalho em que você trabalha, na escola onde você estuda, nas idas e vindas. Você precisa carregar essa identidade cristã, porque isso aqui é maior do que Daniel, é maior do que Ananias, Misael, Azarias. O objetivo é troca dos nomes. Vamos descaracterizar eles tudo. Vamos modificar algumas coisas na vida deles. Mas esses jovens, eles carregam algo que é maior do que eles. Oh, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos visite nesta noite de forma extraordinária, irmãos.
Sabe, que a gente ame mais o Senhor do que tudo que a gente tem desejo e gostaria de ter nesta esfera terrena. Que o nosso amor pelo Senhor e a mensagem que a gente carrega, ela seja evidenciada. Porque as pessoas podem estar à procura, como Nabucodonosor, de jovens que não houvessem defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Eu vou descaracterizar vocês. Esse é o objetivo do inimigo: fazer com que você não seja quem você é na sua essência. Isso aqui chama para algo pessoal. Isso aqui chama para algo que é existencial, algo que está dentro da gente. Sabe, você precisa saber quem você é nele. Você precisa saber que o que você carrega é maior do que o teu nome. Você precisa saber que o que você carrega é maior do que os teus títulos. Você precisa saber que o que você carrega é maior do que a posição em que você está estabelecido. O que carregamos é maior do que nós. É a imagem do Deus vivo. Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Porque o inimigo quer fazer isso, quer descaracterizar, quer modificar. E você vê isso facilmente de pessoas que às vezes deram um pezinho para fora, se distanciaram um pouco dos caminhos do Senhor. Elas ficam às vezes irreconhecíveis. E não falo esteticamente, não falo nisso, porque esses homens aqui, melhor dizendo, estes jovens aqui, eles carregam algo dentro de si. É o que eles são, é a identidade deles. Sabe, que o Senhor derrame sobre nós esta ação, este comprometimento. Que o Senhor derrame sobre nós esta virtude que vem do alto, e que a gente seja capaz de enxergar que o que a gente carrega é maior do que a gente. É maior do que nós, é maior do que a tua posição, é maior do que o teu status, é maior do que a tua fama, é maior do que tua beleza, é maior do que tudo que você aparentemente pensa ter ou posicionado estar. Eles carregam algo consigo. E a minha oração é essa: que o Senhor faça com que a gente enxergue o que a gente carrega. Com esses jovens, que a gente aprenda o que é possível viver uma vida cristã íntegra. Que é possível viver uma vida cristã voltada ao Senhor e à sua palavra. Que é possível viver uma vida de integridade diante do nosso Deus, e dando a Ele honra, glória e louvor em qualquer lugar que a gente esteja. Porque é tempo de o Senhor chacoalhar a sua igreja. É tempo de o Senhor levantar uma igreja que ama Ele e ama a sua palavra. E as pessoas vão saber quem somos, não por títulos, não por cargos, não por posições, não por belezas, mas por aquilo que a gente carrega. A gente carrega o Senhor, a imagem do Deus vivo. É o Imago Dei, a gente carrega isso. Gênesis 1:26, a Bíblia diz que nós somos a imagem, a semelhança do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Nós representamos o nosso Deus aqui nesta terra. Que o Senhor nos alcance. Que a gente deixe de lado toda a boa fama, toda a posição, todo status que a gente carrega, para que a gente exale sobre nós a boa mensagem de Cristo Jesus, a imagem de Deus em nós. Estes jovens carregam isso. E o exército do inimigo, Nabucodonosor, o seu chefe, o Aspenas, eles não são capazes de enxergar isso. Então note que o homem natural, ele só vai conseguir enxergar em você algumas características. E vamos dizer, aqui eles têm belíssimas características. Às vezes nós nem somos tão belos como eles são. Às vezes nós nem temos tanto entendimento como eles têm. Às vezes nós nem temos toda a sapiência que eles carregam. Mas o inimigo tenta tirar a gente do foco e tirar a gente daquilo que a gente deveria estar, nessa mensagem que a gente deve carregar. É preciso a gente olhar para a nossa essência. Você pode dizer para o irmão que está ao teu lado, com todo respeito e carinho, fala: irmão, olha para a tua essência. Tua essência está no Cristo que servimos. A nossa essência está nele. E é através dele que vidas vão ser alcançadas. Eu vi um testemunho hoje que eu achei tão lindo. Eu vou tentar comentar com vocês como
como que era o testemunho. Um pastor foi enviado para um campo missionário e ele foi estabelecer algumas coisas lá. Foi enviado por um grupo determinado de missão. E lá ele amava aquele povo. Era uma espécie de um povo indígena. Ele amava com intensidade, com amor, com carinho, na prática, no dia a dia. Não carregava uma Bíblia, não abriu um núcleo de uma igreja, não ensinou teologia, não fez nada, não fez coisa nenhuma. E chegou o tempo dele, 10 anos de ele vir embora. E aí enviaram outro pastor para aquela função. E aí aquele pastor chegou, estabeleceu a igreja, estabeleceu o estudo, estabeleceu o ensino, estabeleceu um monte de coisa. E quando ele começou a pregar, ele falava assim: eu quero falar a vocês acerca de um homem que entregou sua vida por nós. E começou a falar, descrevendo Jesus. E alguém parou ele e disse: ei, para. O nome dessa pessoa está errada. O nome dessa pessoa está errada. Aí ele foi falando de Jesus, não. Aí ele falaram o nome do missionário que tinha vindo antes dele. Sabe? E aí falou: não, você está falando o nome da pessoa errada. Quem passou aqui que amou a gente com tanta intensidade, que quis mudar a história da nossa vida, que quis mudar tudo que a gente está vivendo. O nome dele, eu não me recordo agora o nome. A história foi tão impactante para mim, que aquele missionário que foi enviado ao campo, ele transparecia o Cristo das Escrituras, a ponto do outro missionário falar do Cristo das Escrituras e falar: não, o nome está errado. O nome está errado, o nome dele é outro. Ele passou por aqui, ele esteve 10 anos conosco, ele esteve aqui entre nós. É a essência, é a imagem que a gente carrega, é maior do que a gente. Chacoalhe o teu irmão, diga: irmão, o que você carrega é maior do que você. Eu vou te provocar aqui nesta noite. O que você carrega é maior do que você. O que você carrega é maior do que você. O que você carrega é maior do que você. O que você carrega é maior do que você. Uou, aleluia! O que a gente carrega é maior do que a gente. Ele não consegue. Ele consegue simplesmente olhar para aquilo que está para fora, mas não consegue enxergar a beleza do que está dentro. Oh, louvado seja o Senhor. Segunda lição para nós. Versículo de número 5. O rei lhe determinou a porção de cada dia. Manjar do rei e vinho serão suas alimentações. Versículo 8 diz: Daniel assentou no seu coração. Em algumas outras traduções diz: firmemente colocou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei. E a segunda mensagem para nós é essa: que a característica de alguém que carrega uma identidade cristã é alguém que precisa se posicionar, é alguém que sabe o momento certo de tomar decisões. Como a gente carrega algo que é maior que a gente precisa saber tomar decisões. Nós como igreja precisamos tomar decisões. Esses moços aqui, eles sabem o que eles querem da vida. Eles sabem o que eles carregam consigo. Eles não se prostram diante do rei que tem poder, que tem autoridade, porque eles sabem que eles servem o rei dos reis e senhor dos senhores. Que eles estão diante de um Senhor que, mesmo não estando ali, está habitando dentro deles. É algo maior do que eles. É algo maior do que eles. Então, portanto, tem decisão. E eu preciso dizer isso aqui para vocês. Muitos de nós, as características de uma identidade cristã não está sendo evidenciada porque a gente não decide fazer a coisa certa. Quando a gente é confrontado a fazer aquilo que é conivente, aquilo que é fácil de fazer. Fala a verdade, está longe, tão distante da terra, tão debaixo de um cuidado. Vão viver 3 anos, é longe. Talvez eles poderiam pensar: não sei nem se a gente volta. Mas eles decidem algo: não vou se contaminar. Manjar do rei, a comida que o rei come, irmão, não quero água e legumes. Quero água e legumes, não quero a comida do rei, não quero a bebida do rei.
consegue entender isso? Tem hora que você vai ter que decidir, e a sua decisão não vai ser aquilo que lhe agrada, não vai ser aquilo que os teus olhos brilham. O que faz com que os olhos desses moços não brilhem? Para a comida do rei e para o vinho que o rei tem a apresentar. O que é que faz que os olhos desses moços não brilham para aquilo? É a essência que eles carregam, é aquilo que está dentro deles. E você precisa decidir nesta noite: ou você vai ser guiado pelos teus olhos, ou você vai ser guiado por aquilo que lhe apraz, por aquilo que te dá prazer, por aquilo que é belo, por aquilo que é mais bonito, ou você vai ser guiado por aquilo que glorifica a Deus, ou você vai ser guiado por aquilo que glorifica a Deus. Não se curve, não se prostre, seja no trabalho, seja na escola, para você se enturmar com determinado grupo. Não se curve. Para você ser aceito por tal departamento na sua empresa, não se curve. Não se curve. Não se curve. Você vai tomar decisão, vai ter que tomar decisão. E as decisões, elas vão sempre ser munidas por um direcionamento de Deus. Porque Daniel assentou no coração: não vou me contaminar. Essa comida é aparente aos meus olhos, mas é comida consagrada a deuses. Eu aprendi isso. Eu sei que isto não agrada a Deus. Eu sei que isto não agrada a Deus. Não quero legumes e água. Me fala a verdade, irmão. Como que alguém, depois de uma experiência de 10 dias, tomando água e comendo legumes, aos irmãos que já lutou com a dieta, eu luto com a dieta terrível, meu irmão. Tento toda vez fazer a dieta, emagrecer e tal. Tem uns irmãos que até brincam comigo, falam: mas nunca funciona, pastor. Mas eu estou sempre tentando. Eu estou sempre tentando. Os irmãos sabem como que alguém, comendo o manjar que o rei come, tomando o vinho que o rei bebe, no final de 10 dias, estão mais gordos, o texto diz. Porque eles tinham que estar com boa aparência, eles tinham que parecer forte. Talvez o tradutor aqui escreveu gordo, mas eu vou falar, talvez eles pareceram mais fortes que os outros, depois de 10 dias. Sabe por quê? Porque bom não é aquilo que os meus olhos brilham, bom é aquilo que Deus tem para mim. Bom é aquilo que Deus tem para mim. Isso é bom. Aparentemente, o jogo de olhar pode ser até te levar para você ser seduzido por aquilo que os teus olhos brilham. Mas você tem que ser seduzido por aquilo que Deus colocou no teu coração que você precisa fazer. E esses jovens aqui não se prostram. Esse jovem aqui é um jovem de decisão. E eu penso que nós precisamos tomar mais decisões. As decisões, elas nos confrontam, elas nos tiram da zona de conforto. Sabe o que é decisão? É o frio na barriga. Vou, não vou, vou, não vou, faço, não faço. Decisão. A gente quer ir para aquilo que é confortável para a gente. A gente quer ir para aquilo que não vai dar alguns prejuízos para nós. A gente quer ir por aquilo que a gente pensa ser tão seguro os nossos passos, que a gente não decide e faz o que tem que ser feito. E se existe alguém que precisa tomar decisões, é a igreja de Cristo, é o povo de Cristo. Esses dias eu estava conversando com o irmão André. O irmão André falou de um episódio do serviço dele e tal. Deus colocou no coração dele, ele estava, eu vou ou não vou, empreender, vou ou não vou. Deus colocando no coração dele, ele decidiu ir empreender. Mas teve que tomar decisão, teve que decidir, sair daquilo que era confortável, sair daquilo que, é tranquilo para a minha vida. Mas debaixo de uma direção de Deus tomou uma decisão e está vendo as coisas fluir, as coisas acontecer. E eu te convido nesta noite, decida diante de Deus, tome decisões diante de Deus e permita com que Deus seja glorificado através da tua vida. Não fique diante simplesmente daquilo que é belo, daquilo que é aparente, porque às vezes a gente fica procurando lugares, situações. Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção", não é o lugar. Hoje eu estava vendo um vídeo aqui da igreja, no dia Kleber, que a gente veio ver o salão.
que eu andei filmando, fui até o fundo, brinquei. Falei, o Kleber tão grandão lá, olha o tamanho do salão. Esse salão aqui estava tão feio, irreconhecível. Mas quando a igreja de Cristo chegou aqui, fica tudo belo. Fica tudo belo. O teu trabalho pode estar em densas trevas. Quando você chegar lá, tem que chegar a presença de Deus contigo. A escola pode estar um turbulhão, uma bagunça terrível, o medo assolando. Mas você chegou a luz, chegou a presença, chegou a luz, chegou a presença, chegou a luz. Você carrega isso. A gente vê muitos episódios na Bíblia. Abraão e Ló, você quer ir para onde? Escolhe o que você quiser ir. A campina pode ser verde, bonita, bela. Eu sei que onde eu colocar as plantas dos meus pés, abençoado será. Eu sei que onde eu estiver, a bênção de Deus vai repousar sobre a minha vida. Porque não é o lugar que faz as pessoas, é a gente que muda o ambiente, muda o lugar. Você pode estar do lado de pessoas brincalhonas, que a tua presença muda a história. Tome decisões. Daniel tomou decisão. Daniel decidiu no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho. Não quero nada disso. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o verso 9 balança meu coração. Porque o verso diz assim: ora deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Toda decisão diante de Deus, ela vai munida com a bênção de Deus. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Se Deus está colocando no seu coração que você tem que decidir por alguma coisa, sabe, Deus vai te dar graça e misericórdia. Esses dias a gente trocando mensagens, eu e a nossa irmã Ariane, e a Ariane explodindo de alegria, porque a sobrinha, a Thaís, decidiu se batizar. Falou, eu quero me batizar, eu quero participar. Sabe, a gente compartilhando esta alegria precisa tomar decisões. A gente precisa tomar decisões, irmãos. Você vai ver que todas as grandes bênçãos de Deus, elas vieram munidas de quando você saiu do lugar. Existe uma lei espiritual e essa lei é universal, é a lei do desapego. Enquanto eu estiver apegado em algumas coisas, eu nunca vou viver o novo de Deus para a minha vida. Eu nunca vou viver o sobrenatural, aquilo que Deus tem para mim. Porque às vezes eu estou confortável, mas você precisa aprender a ficar confortável no desconforto. Não é o lugar, não é a posição que você exerce, não é nada disso. É você, a sua decisão direcionada por Deus, à luz da sua palavra. Deus está direcionando pessoas aqui nesta noite. E a decisão, grave isso, ela sempre vai dar um frio na barriga. Ela vai dar frio na barriga. Eu vou, não vou, e o medo, vai dar certo, vai dar errado. Meu irmão, você não vai saber se vai dar certo se você não ir. Deus está falando contigo aqui nesta noite, meu irmão. Esse homem, esses meninos aqui carregam algo precioso, irmãos. E aí a gente fica naquela, meu filhinho tem 15 anos, tem 14, tem 13. Esses meninos aqui tem 17 anos e está dando show aqui, irmão. Está mostrando para nós que pode ser jovem, mas comprometido com Deus, comprometido com a palavra, comprometido com Deus, comprometido com a palavra. Eu posso estar onde estiver, mas estou comprometido com a palavra. Estou comprometido com Deus que me chamou. Esse jovem está cheio de Deus, irmão. E quando a gente chega, quando nós, cheios de Deus, chegamos aonde Deus quer que a gente chegue, tudo tem um propósito. Vocês lembram que eu falei, versículo de número 2, que o Senhor entregou nas mãos quem? Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios, e Nabucodonosor leva tudo. Então existem coisas que fogem da nossa compreensão, mas existe um propósito de Deus. O Senhor conhecia esses meninos. O Senhor conhecia esses meninos. E eu quero dizer que o Senhor conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida. Permita estar onde Deus quer que você esteja. Para um pouco de ficar falando, mas o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão pensar. Meu irmão,
ouça a voz que fala dentro do seu coração. Se o seu coração for limpo, você vai ser direcionado por Deus, vai ser direcionado pela sua palavra. Se as intenções elas forem de glorificar a Deus, Deus vai falar ao seu coração. Esses dias a gente falava algo aqui na escola dominical, que às vezes a gente fala, mas o meu coração diz para eu ir. Aí a gente logo lembra, mas enganoso é o coração do homem, perverso, quem o conhecerá? É a desculpa para não tomar a decisão correta. Porque tem inúmeros outros textos bíblicos que diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem inúmeros textos que falam do coração, mas a gente quer falar enganoso é o coração, para justificar o que é injustificável, porque você não decide por aquilo que Deus encheu o seu coração para fazer. Se a gente for colher testemunho aqui, a gente ficaria aqui a noite inteira de pessoas que tomaram decisões, que abriram mão de algumas coisas para viverem outras coisas e estão vivendo o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, porque decidiram, esses moços decidiram, e com a decisão o Senhor concedeu a eles graça e misericórdia. E eu vou profetizar isso na tua vida. Tem graça e misericórdia de Deus para nós. Tem graça e misericórdia de Deus a nós. Tem graça e misericórdia de Deus. E o que é graça, pastor? É favor imerecido, é algo que eu não mereço. Eles não mereciam, mas Deus deu a eles. O que é misericórdia? É Deus retirando de mim, de você, aquilo que a gente merecia. Isso é misericórdia. Então Deus deu graça e misericórdia. Eu não merecia isso e Deus me deu. Eu merecia outra coisa e Deus retirou de mim aquilo que eu merecia. Deus tem isso para você. Graça e misericórdia. Para de olhar para você e olha para Ele. Para de olhar para as tuas capacidades e olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Você fica se sentindo pequeno demais, e na verdade você até é, mas em Deus você é gigante, meu irmão. Oh, levanta sua mão, adora o Senhor. Em Deus você é gigante. Não permita com que a religiosidade, com que os dogmas, com que todas as coisas que a gente vai crescendo, tudo isso é o certinho, é o quadradinho, é aquele, sabe, Deus só trabalha se for assim, meu irmão. Deus trabalha como quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não deve satisfação a ninguém. Esses dias eu vi uma mensagem tão linda, que Deus, nos 5 primeiros dias, Ele fez todas as coisas. Fez os céus, fez a terra, fez o plantio, fez o mar, fez tudo, e fez o homem ao 6º dia. Mas por que Deus fez o homem no 6º dia? Porque Deus não queria a opinião do homem para fazer nada. Você não ia falar, essa planta aí não está muito legal não. Essas coisas aí estão meio desconexas. Deus não pediu opinião para ninguém. Fez tudo e depois fez o homem para desfrutar daquilo que Ele fez. Não é sua capacidade, é o que Deus tem para fazer sobre você. Se sinta pequeno realmente, mas sinta-se grande em Deus. Você carrega algo que é maior do que você. Você carrega algo que é maior do que você. Você carrega algo que é maior do que você. Você carrega algo que é maior do que você. E Deus deu a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias graça e misericórdia. Porque vamos ser sinceros, o chefe dos eunucos aqui, o outro homem responsável pela alimentação desses moços, podia falar, não tem negócio, vocês vão comer isso aqui e acabou, é o que tem para vocês. Mas quando esses jovens estão numa direção de Deus, Deus faz até com que os opositores favoreçam aqueles jovens que estão cheios de Deus. E então deixou o experimento de 10 dias. 10 dias melhores. 10 dias mais bem apresentados. 10 dias comendo legumes e água. Estão mais belos e mais adornados do que os outros jovens que ali estavam. Meu irmão, sua beleza é a sua essência. É aquilo que você carrega. É aquilo que você está carregando dentro de si. Para de ficar falando de você. Eu estou gordo, eu estou magra, meu cabelo é isso, meu cabelo é aquilo, não sei o que. Meu irmão, sua beleza é o que vem aqui. É o que você carrega dentro de você. É o que você carrega dentro de você.
Essa é a beleza do homem, essa é a beleza da mulher, a essência daquilo que a gente carrega. Terceiro, fizeram isso por 10 dias. Quando terminou, os seus semblantes eram melhores do que os outros. Eram melhores. Não comeram o manjar do rei, não tomaram vinho. De sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho deles, que eles bebiam, e davam agora água e legumes. E aí acontece algo que quando a gente sabe que o que a gente carrega é maior do que a gente, quando a gente tem a sabedoria de Deus para tomar as decisões numa direção de Deus, porque Deus está nos guiando para esse direcionamento, vai acontecer algo extraordinário. E eu vou profetizar na sua vida de olhos abertos. Deus investe na vida destes jovens. Deus investe na vida destes jovens. E eu vou profetizar isso na sua vida. Deus quer investir em você, meu irmão. Quando Deus olha para nós e faz nós entendermos que o que nós carregamos é maior do que a gente mesmo, e a gente vai para onde Deus quiser que a gente vai tomar as decisões e vai fazer o que tem que ser feito. Deus vai investir na gente. Deus vai investir na gente. Deus vai investir na gente. Foi o que aconteceu aqui. Esses 4 jovens, sabe o que aconteceu? Você começar dando glória, já vai recebendo essa mensagem profética. Deus deu, verso 17, a esses 4 jovens, foi 4 jovens, tinha mais jovens, mas os 4 jovens são diferentes. Meu irmão, eles são diferentes. Deus deu a eles conhecimento. Dê glória a Deus. Você precisa disso, eu preciso, nós precisamos de conhecimento. Deus deu conhecimento, Deus deu inteligência em todas as letras e sabedoria. A Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha, louvado seja o Senhor. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que trouxesse os chefes dos eunucos, lhe trouxeram, e o rei falou com eles, e todos eles não foram achados. Outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Você acredita nisso? Que Deus está procurando pessoas para investir nelas? Você acredita nisso, meu irmão? Que Deus está à procura de pessoas, porque Ele é o maior investidor. Ele quer investir em você. Ele é o maior investidor. Ele é o maior. A maior oferta, quem entregou foi Ele. Ele entregou a maior oferta. Ele entregou seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Ele ofertou isso. Ele investe na gente. E Deus vai investir na tua vida, meu irmão. Não ande no curso deste mundo. Não se molde no sistema deste mundo. Tudo tenta de alguma forma nos descaracterizar. Quer mudar nosso nome. Quer mudar nossa identidade. Mas estes jovens aqui carregam características de uma identidade cristã. Que essa seja a marca da nossa igreja. Que essa seja a marca de cada um de nós. Que aonde a gente for, as pessoas possam olhar para nós e falar assim: esse jovem é diferente. Essa mulher é diferente. Esse irmão é diferente. Essa pessoa é diferente. Essa família é diferente. Eles são diferentes. E vamos falar o que você carrega. Você vai falar: eu carrego algo que é maior do que eu. Eu carrego algo que é maior que eu. Eu carrego o Senhor. Eu carrego a sua presença. Eu carrego o Deus a quem servimos. O Senhor investiu neles. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que os reis lhe fizeram perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Profetiza para o teu irmão: é 10 vezes mais o que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão. 10 vezes mais. Por isso que cai para dentro. Vai estudar, vai ler, vai buscar. Deus vai investir em você. Vai ler, vai buscar, vai estudar. Deus vai investir em você. Se aplique aquilo. Se aplique intensamente. Eu tenho falado isso com a minha esposa. A gente já tem alguns dias. Eu disse para ela hoje. Eu falei: se Deus me direcionar, eu vou falar isso na igreja. E Deus me direcionou a falar isso na igreja.
Em casa a gente não assiste televisão. Não tem Globo, não tem Record. Ah, mas é a novelinha do Egito, não sei do que. Não tem nada disso. Não tem Cidade Alerta, não tem Datena, Pavor entrando dentro da nossa casa. E eu quero te desafiar, faça isso, faça um experimento. Isso foi uma semana, você não vai morrer. Diga para o teu irmão, você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer uma semana sem televisão. Você vai começar a ver coisas que você não via no seu cônjuge. Você vai começar a ver outras coisas que você não via nos seus filhos. Você vai começar, sabe, esse dia a gente está ouvindo uma mensagem, aí eu estou trabalhando aqui e ouvindo uma mensagem, aí de repente eu vejo a Dani saindo, entregando a consagração, já saindo chorando. E eu já senti aquela presença de Deus e comecei a dar glória a Deus. Irmão, você começa a sentir algo diferente. Você vai começar a sentir a presença de Deus. Põe os louvores, põe louvor dentro da tua casa. Começa a louvar, começa a engrandecer o Senhor. Põe mensagem de Deus dentro da tua casa. Você vai ver, meu irmão, como vai tudo mudar. De repente você vai ter uma visitação dos céus. De repente você vai ter a presença de Deus. De repente você vai ver o Senhor agindo sobre a tua vida. Faça isso. Faça isso. Quando você entender o sistema deste mundo que tenta nos aprisionar, às vezes a gente não tem tempo de 1 hora para ler a Bíblia, para um devocional, para estudar. Mas 1 hora na frente de uma televisão, numa rede social ou coisa parecida, você nem vê a hora passando. Eu te desafio você sair daqui hoje e falar: Senhor, eu vou ouvir a mensagem que o pastor falou. Vou negociar em casa. Vou falar com os meus filhos. Uma semana inteira não vamos ligar a televisão. Só se for para pôr uma música, um louvor, uma presença, uma mensagem, um curso ou coisas parecidas. Você vai ver o crescimento, você vai ver a edificação, você vai ver Deus trabalhando na tua vida, você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida extraordinária. Se você entrar lá no seu smartphone e colocar quanto tempo de hora de uso você teve num dia só, você vai se espantar. Quantas horas de uso? Isso na presença de Deus, meu irmão. Isso servindo ao Senhor. Isso buscando em Deus. Lendo a sua palavra. Orando. Falando: Senhor, lendo um bom livro. Se preparando na sua área profissional. Você vai ser um monstro naquilo que você vai estar fazendo. Gigante em Deus. Gigante em Deus. Porque Deus investiu nestes homens 10 vezes mais, 10 vezes melhores em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que os reis lhe fez pergunta. O Senhor achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos em que havia em todo o seu reino. Eu encerro aqui agora. Fala para o teu irmão: você tem obrigação de ser melhor do que os incrédulos, irmão. Você tem obrigação, me perdoe o que eu estou te dizendo aqui. Você tem obrigação de ser melhor do que os incrédulos. Você tem obrigação de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, no trato, no diálogo, em tudo. Melhor. Deus investiu nesses jovens. Quando Deus viu que eles reconheceram que o que eles carregavam era maior do que eles, que eles estavam dispostos a tomar decisões. Não quero saber o que o rei vai pensar, o que o rei vai dizer. Minha decisão é essa: não vou me contaminar, não preciso disso, não quero isso, não vou fazer isso. Mas a gente não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não. Na escola lá, quantos de nós crescemos na escola, estudando, e o pessoal falando a evolução e não sei o que, você veio do macaco e não sei o que, e a gente fica ouvindo isso de forma pacífica. Você veio do macaco, eu não vim do macaco. Você consegue entender isso? A gente não confronta, a gente não toma decisão, coloca Deus na frente e faz o que tem que ser feito. E quando Deus enxerga na gente isso, Ele investe em nós. Ele investe.
E eu profetizo isso na tua vida, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana transformadora, uma semana com a bênção de Deus, com a restauração dos céus, uma semana de bênção, de vitória, de porta aberta, de você contemplando. Está difícil em alguma área da tua vida, pega uma hora do teu dia e começa a estudar, ouça as pessoas que falam sobre aquele assunto, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Se você for estudar inglês e você não conhece nada de inglês, a primeira aula, os primeiros dias, tudo desconhecido. Mas depois, já no segundo dia, no terceiro dia, opa, isso aqui eu já sei. Isso aqui, opa, eu já aprendi. Oh, isso aqui eu já sei o que significa. Isso aqui é para a vida, irmãos. Isso aqui é para a vida. Tudo aquilo que a gente se aplica, a gente vai crescendo. Microcrescimento, crescendo todo dia um pouco. Crescendo todo dia um pouco, crescendo todo dia um pouco, sendo uma pessoa melhor todo dia um pouco. Por isso que hoje a gente tem a obrigação de ser melhor do que a gente foi ontem. Amanhã a gente tem a obrigação de ser melhor do que a gente está sendo hoje. É crescimento, é crescimento. Deus tem isso para nós, irmãos. E Deus está procurando pessoas, pode ser até jovens, para investir conhecimento, sabedoria e encher a sua vida. Quantos recebem essa mensagem nesta noite? Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor.